Uma das capitais brasileiras mais conhecidas no mundo, Salvador, capital da Bahia, é notável pela sua riqueza cultural, musical, gastronômica e urbanística, com rica história que começou antes mesmo do descobrimento do Brasil. Em 1510, um navio francês naufragou na região que viria a se tornar Salvador. Os sobreviventes foram mortos pelos índios que habitavam a região, os Tupinambás. Apenas o fidalgo português Diogo Alvares, o famoso Caramuru, se salvou e até se casou com a filha do chefe da tribo, a Índia Paraguaçu. Ela se converteu adotando o nome de Catarina do Brasil, e o casal se tornou a primeira família cristã documentada do Brasil. Em 1536, o primeiro donatário português chegou à região, Francisco Pereira Coutinho, que por ordem do rei português Dom João III, fundou o Arraial do Pereira, que se tornou a cidade de Vila Velha. Os índios não gostavam de Pereira Coutinho, por causa de sua crueldade e arrogância, e ele acabou sendo devorado pelos Tupinambás. Tomé de Souza chegou à região com ordens de fundar a cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Com ele chegaram cerca de 1000 pessoas, entre eles o primeiro médico do Brasil e os primeiros jesuítas. Salvador foi a primeira cidade planejada do Brasil, surgida de decisão política para se tornar a primeira capital do Brasil colonial. Ela recebeu o desenho baseado nas cidades costeiras portuguesas, que a estruturou em 2 níveis: a cidade alta, institucional e política, e a cidade baixa, portuária e comercial. Quem observa a cidade pelo alto ou chega pelo mar, logo repara no Forte São Marcelo, construção circular, popularmente conhecida como Forte do Mar. Ela foi erguida sobre um pequeno banco de arrecifes a cerca de 300 metros da costa e se destaca por se encontrar dentro das águas e ser o único de planta circular do país. Logo em frente ao forte fica o terminal marítimo, que liga Salvador a outros pontos e as ilhas da Baía de Todos os Santos. Ali também fica o Centro Náutico da Bahia, o terminal público que oferece abrigo para barcos de lazer e comerciais, oferecendo toda a infraestrutura necessária. Em frente ao porto, fica o Mercado Modelo, num prédio que reproduz formas neoclássicas, tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Sua posição era estratégica para receber mercadorias vindas do interior e litoral nos famosos saveiros da Bahia. Os visitantes podem encontrar diversos tipos de mercadorias em seu interior, bem como restaurantes de comidas típicas. Do lado de fora, podem ver as exibições culturais. Dizer minha mulher, para na capoeira, me disseu, para na flora. Paranauê, Paranauê, Paranauê. Eu nasci naquela terra, Paraná, nessa terra eu morrerei. Paraná, flora. Paranauê, Paranauê, Paranauê. Minha mãe chama Maria, Paraná, lavadeira de Nagé, Paraná. Paraná.
mercado é muito antigo. Hoje nós estamos com 102 anos de mercado. Isso não é esse prédio, né? Que ele veio de lá, daquela parte ali. E aí é uma quilometragem boa. 102 anos de idade, quase jovem, né? O Mercado Modelo teve como origem uma base de sustentação da cidade de Salvador. Trabalhava assim para exemplificar melhor, como a Ceasa. Vendia feijão, farinha, açúcar, dendê, e veio se desenvolvendo até 1971, onde por decreto nós passamos a trabalhar de forma exclusiva com o turismo. O turista hoje encontra no Mercado Modelo uma representação da cultura da Bahia, uma culinária com influência africana muito boa. Enfim, basicamente é uma estrutura da origem da nossa terra, que também é a origem do Brasil. Recomendação médica: visitar a Bahia, visitar Salvador e não passar no Mercado Modelo, não conheceu a cidade. Tem o maculelê, a samba de roda, a capoeira, inclusive a nossa capoeira é a única na cidade que você tem capoeira de manhã e de tarde e não paga nada para ver. Mas é a melhor posição para a capoeira da cidade, ainda é a nossa capoeira. No subsolo do mercado foram descobertos túneis sustentados por arcos, utilizados como refúgio contra os invasores estrangeiros, que ficam abaixo do nível do mar e por isso alagam sempre. Dizem que ali eram mantidos escravos a serem negociados no mercado. Quem chega a Salvador pelo mar, logo vê um dos principais cartões postais da cidade, que liga a Cidade Baixa à Cidade Alta. O elevador Lacerda, que fica em frente ao Mercado Modelo e foi construído a partir de 1869 pelo engenheiro Augusto Frederico de Lacerda, utilizando peças de aço importados da Inglaterra. Ele foi inaugurado em dezembro de 1873, com o nome de Elevador Hidráulico da Conceição da Praia, ou Elevador do Parafuso, como foi chamado popularmente. Desde então, ele é o principal meio de transporte entre as duas partes da cidade, sendo constantemente modernizado. Praça acima, pode-se ter uma vista bela da Baía de Todos os Santos. E acesso ao Centro Histórico de Salvador, que é conhecido atualmente como Pelourinho. Pelourinho era lugar onde os escravos eram castigados pelos senhores de engenho, em geral afastados da cidade. Em Salvador, os senhores de engenho da época resolveram construir um pelourinho no centro da cidade para demonstrar à população seu poder. A Fundação Casa de Jorge Amado ocupa o casarão em frente ao Largo do Pelourinho. Esta instituição cultural é dedicada à obra de Jorge Amado, de Zélia Gattai e da literatura baiana. Como em diversos pontos da cidade, em frente à casa de Jorge Amado, pode-se ver uma típica baiana preparando o acarajé, um bolinho de massa de feijão frito em azeite de dendê e recheado com vatapá e outros condimentos. Pelourinho é a parte mais alta da cidade, em frente ao porto, perto do comércio e, naturalmente, fortificada. Antigamente, os casarões e sobrados da aristocracia, dos políticos, ricos comerciantes e do clero eram protegidos e tinham acesso apenas por portões. Por isto, a área tem forte influência europeia na sua arquitetura,
grande número de igrejas e monumentos. As igrejas dali são famosas por terem recebido centenas de quilos de ouro no revestimento dos seus altares. A gente está aqui na Praça Castro Alves, que foi o local que se iniciou, né, a cidade de Salvador. Quando os portugueses resolveram conhecer um pouquinho da terra, né, que eles acabaram de descobrir, aí eles avistaram aqui o local e decidiram por iniciar a cidade nesse local. Por ser um lugar estratégico, né, pela vista que ele tinha aqui do mar, principalmente a invasão dos holandeses, né, que é uma história da Bahia bem comum, que os holandeses invadiram muito aqui em Salvador na época. Um dos mais belos conjuntos arquitetônicos às margens da Baía de Todos os Santos é o Solar do Unhão, que abriga o Museu de Arte Moderna da Bahia, reunindo mais de 2.000 obras de pintores brasileiros, como de Cavalcante, Portinari e Tarsila do Amaral. Construído no século XVII em alvenaria de pedra, para ser a residência do desembargador Pedro Unhão Castelo Branco, o solar foi adaptado para fins comerciais, sendo composto por casa grande, senzala, capela, armazém e cais. Seu jardim foi transformado em Parque das Esculturas, exibindo peças de artistas como Caribé e Mário Cravo. Em 1600 por aí, o MAN, esse espaço, servia de entreposto comercial de toda a parte de produção que a Bahia tinha no Rio Paraguaçu, e hoje a gente retoma essa expedição, mas que o MAN se tornando agora a que a gente chama Porto Unhão, que agora é o entreposto da arte. O Museu de Arte Moderna da Bahia inicialmente surge no foyer do TCA, que é o Teatro Castro Alves, no centro da cidade, aqui no Campo Grande. Uma iniciativa dos governantes da época que chamaram a Lina Bobardi, arquiteta italiana naturalizada brasileira, para organizar e dirigir esse museu. Posteriormente, Lina, com suas pesquisas, ela encontra esse solar, esse conjunto arquitetônico que na época não era utilizado. O acervo do museu é composto de obras modernistas, né? A gente tem Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, a gente tem Flávio de Carvalho, enfim, todos esses, o espectro modernista, menos infelizmente Anitta Malfatti. Quem quiser doar pra gente, a gente aceita. E obras contemporâneas, né, vindas dos salões do MAN, e atualmente a produção baiana a gente abarca aqui na instituição. Ali funcionam oficinas de artes para a comunidade e visitantes. Litografia, metal, estilo, lito, pintura, desenho com Olga, e temos cerâmica com 3 professores aqui. Aqui o curso você não precisa ser formado na Escola de Belas Artes, você só precisa ter a boa vontade, trazer a cabeça e o espírito, né? E aí produzir. O material é dado pelo museu, e você no fim do curso, 6 meses, ou quando você quiser sair, você recebe sempre seu certificado. E você leva a sua obra. Que a gente faz aqui o trabalho mais voltado para a arte mesmo, não é um artesanato. A gente está formando aqui artistas mesmo. E a gente marca as exposições fora daqui e tudo. Os educativos dos museus têm a responsabilidade de torná-lo vivo. Que a gente chama atividades educativas, são diversas, ou conversa com artista, ou encontros de oficinas específicas, ou seja, a partir do acervo que o museu tem, ou qualquer centro cultural, né? Bom, o livro, a estrutura dele é em verbetes, é um dicionário amoroso e tenta dar essa visão amorosa sobre Salvador. Não tem o verbete baiano, tem a baiana, tem as religiões, né, o candomblé e o catolicismo, que são fortes em Salvador. Destaquei um pouco disso. Destaquei o barulho, que é o último verbete chamado zoada, que é uma ironia com essa própria exteriorização de tudo do baiano.
Olha, eu sempre brinco ao longo de todos os verbetes com essa questão da exclusividade do baiano, né? No Brasil não, na Bahia, né? Esse olhar sobre o mundo e sobre ele mesmo de se achar hiper especial, né? Primeiro em tudo, somos melhores em tudo, que de certo modo resume um pouco da psicologia do brasileiro, né? Mas o baiano tem isso mais, digamos, arraigado, mais forte. Eu vou ler o verbete do Dorival Caymmi, que está completando agora 100 anos de nascimento. Dorival Caymmi. Se me perguntasse o que mais me encanta em Dorival Caymmi, eu diria sem pestanejar, o tempo. Mas e as músicas, as letras, a melodia, etc., insistiria, o tempo. Se não me engano na contabilidade, ele não compôs mais de 190 canções, e olhe que alcançou os 94 anos de idade, o que dá uma média de mais de 2 canções por ano. Daí surgiu o dito, convertido em sabedoria popular, de que na Bahia há 3 velocidades, lento, lentíssimo e Dorival Caymmi. As praias urbanas de Salvador são marcadas por calçadões da orla. Com grande movimento, sendo as mais procuradas a do Porto da Barra e do Farol da Barra, pela limpeza de suas águas, bem como as praias do norte. O Farol da Barra é o marco da fundação da cidade no Forte de Santo Antônio da Barra. Esta é uma das imagens mais conhecidas em Salvador. O farol foi construído no forte do século XVII, após um naufrágio do galeão Santíssimo Sacramento. Esse foi o primeiro farol do Brasil e o mais antigo do continente. Sua luz pode ser vista a 60 quilômetros de distância, orientando embarcações que se aproximam do Porto de Salvador. O forte abriga também um museu náutico. Aqui é o primeiro museu afro-brasileiro do Norte e Nordeste da Bahia e ele foi pensado no seio da Universidade Federal da Bahia há 32 anos. Então, há 32 anos ele está aqui no prédio da Faculdade de Medicina da UFBA e o museu ele é um espaço identitário das populações afrodescendentes e de interlocução também com as culturas africanas. Esse espaço é um espaço importante porque é um espaço onde essas populações, onde o afrodescendente encontra os registros de memória aqui nos suportes materiais do acervo que a gente tem aqui. Então, nós temos aqui peças vindas da África, que foram doadas na época da fundação do museu por várias embaixadas africanas e também doações dos terreiros, como, por exemplo, a gente tem aqui uma das peças assim mais ricas, uma roupa de 50 anos de santo de mãe menininha. Então, isso é muito emblemático para a gente, porque significa que o museu ele tem crédito, né? Ele é um espaço que é acreditado, então tem um respeito pela comunidade negra. E nós desenvolvemos também aqui várias atividades, trabalhando com as questões sobre a religiosidade, a afro-religiosidade e, sobretudo, no que tange a questão da intolerância, tanto religiosa como a intolerância à diversidade. Então, nós trabalhamos muito em prol do respeito, da construção do respeito, sobretudo ao afrodescendente, que tanto contribuir em vários aspectos. E o museu tem muito isso, esse discurso, e apresentar para as escolas, principalmente para as crianças e adolescentes, como que o negro foi importante para a trajetória do Brasil, não só na questão da música, da dança, da religiosidade, mas também os conhecimentos outros, por exemplo, conhecimento na área da metalurgia, né? Então, no ciclo do ouro, muitos negros foram levados daqui da Bahia para Minas Gerais, exatamente porque dominavam o conhecimento do trato dos metais e também das pedras preciosas. Não era para escavar os rios nem nada, mas era porque eles dominavam esse conhecimento. O Instituto Mauá reúne trabalhos de artesãos de diversas comunidades do estado, disponíveis para apreciação pública e para compra. No Pelourinho fica o Museu de Artesanato Popular aberto ao público. E no Porto da Barra, ao lado do Forte São Diogo, fica a loja mais completa de artesanato do Instituto. O Instituto Mauá é uma autarquia vinculada à Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, onde é responsável por todas as ações, né, de artesanato no estado da Bahia. E a gente qualifica o artesão e capacitamos, temos cursos aqui também na capital. Temos a gerência de preservação
que é uma gerência de resgate ao artesanato nas comunidades onde o artesanato já não estão mais sendo esquecidos, né? Sem divulgação, a gente busca resgatar o artesanato para que ele não desapareça. Da preservação, nós temos também um museu lá no Pelourinho, temos uma biblioteca com um acervo direcionado para o artesanato, temos oficinas, temos uma sala de arte, onde nós, a cada mês, né, oportunizamos o artesão de fazer uma exposição própria. E temos a gerência de comercialização e promoção, que é o escoamento da produção através das lojas, através, né, dos eventos promovidos pelo Mauá. Especialmente, a gente tem o projeto do selo, é um selo de certificação Bahia Feita à Mão, que é o único estado no Brasil que já conseguiu, junto aos artesãos, lançar esse selo. É um programa de certificação que dá a credibilidade, né, a confiabilidade ao turista que chega na Bahia e que leva um produto certificado. A culinária baiana é muito conhecida, com pratos mais famosos sendo de origem africana e portuguesa, com tempero forte à base de azeite de dendê, leite de coco e pimentas de várias qualidades. Tem uns que ficam com medo, né? O azeite. Aí nós temos o prato acaribé, que ele é um ensopado e com um fio de azeite. O ensopado é com extrato de tomate e azeite de oliva, né? E a moqueca é feita do dendê, que é feito do coco, você sabe, né? Tem uma palmeira que dá os cachos, né, do dendê, e aí eles fazem um processo. Um dos mais pedidos aqui é a moqueca de camarão. A moqueca de camarão, a moqueca de peixe, peixe com camarão, lagosta, o polvo também, é bem pedido também. A origem é da África, né? Eles também têm o calulu, que o nosso aqui é o caruru. Lá eles têm o caruru, o calulu, né, que eles chamam. Cada região tem a sua característica, né? O nosso aqui é o azeite de dendê, o leite de coco, né? A nossa comida é bem famosa. Aqui nós servimos peixe, é bem pedido o camarão. A moqueca de camarão, o ensopado de camarão. O dique do Tororó é um dos símbolos visuais mais expressivos de Salvador, com 8 grandes esculturas de orixás sobre o espelho d'água. A Igreja do Bonfim teve sua construção iniciada em 1740. Ela fica situada na única colina da península de Itapajipe. Sua fachada, revestida de azulejos brancos portugueses, possui 2 torres de bulbo do final do século passado. É a sede de uma das mais tradicionais devoções da Bahia, a famosa e tradicional Lavagem do Bonfim, quando as baianas jogam água nos degraus do templo em uma festa que dura o dia inteiro, animada por blocos de afoxé. Outra tradição é a amarração das fitinhas do Senhor do Bonfim em suas grades. Essa tradição existe há mais de 200 anos, quando um tesoureiro da Irmandade do Senhor do Bonfim tinha o hábito de usar uma fita que tinha a medida do comprimento do braço direito da imagem do Senhor do Bonfim. Daí vieram os 3 nós da fita, um para cada pedido desejado.